O Brasil tem estudantes que há quase 1 ano e meio não entram numa sala de aula. Um levantamento concluiu que 8 de cada 10 escolas municipais do país ainda não retomaram as aulas presenciais. Assim que esses portões foram fechados por causa da Covid, abriu-se a discussão de como não deixar que crianças e adolescentes ficassem longe das escolas. Quase 1 ano e meio depois do início da pandemia, estudiosos da educação avaliam que já passou da hora de os alunos estarem aqui de novo, voltarem para a sala de aula. O Brasil errou por ter ficado tanto tempo com escolas fechadas. A gente tem o comércio reabriu, muitos setores reabriram e a educação, as escolas públicas não reabriram. Priscila Cruz, do movimento Todos pela Educação, lembra que o Brasil é um dos recordistas em período de escolas fechadas. A média mundial é de pouco mais de 5 meses. Na América Latina, o dobro, 10 meses. E por aqui, 13 meses, mais de 1 ano. O prejuízo não é só para o aprendizado. E o impacto é mais cruel para as famílias mais pobres. Uma pesquisa encomendada pelo Unicef mostra que 48% dos pais entrevistados contaram que os filhos não tiveram acesso à merenda escolar. E sem ela, 13% revelaram que crianças e adolescentes deixaram de comer por falta de dinheiro para comprar alimentos. Mais da metade dos pais disseram que algum adolescente da casa apresentou 1 ou mais sintomas relacionados à saúde mental, como insônia e preocupações exageradas com o futuro. Isso acaba prejudicando a aprendizagem, mas vai além da aprendizagem. A gente está falando aqui de um prejuízo que essa criança pode carregar para o resto da sua vida. Por isso que é muito importante, nesse momento, a gente ter uma clareza muito grande no país, que é preciso sim reabrir a escola, é preciso sim que essa criança fique mais tempo na escola agora, para poder recuperar esse prejuízo todo. No fim do primeiro semestre deste ano, apenas 2 em cada 10 estudantes brasileiros assistiam a aula na escola. E as desigualdades sociais ficaram ainda mais evidentes. Enquanto 40% dos filhos das famílias com renda mais alta podem ter acesso a aulas presenciais, nas famílias de baixa renda são apenas 16%. O Jornal Nacional fez um levantamento sobre a situação hoje nas redes estaduais. Em 10 estados, as aulas são presenciais ou híbridas. O aluno pode frequentar parte das aulas online e parte presencial. Em outros 11 estados, mais o Distrito Federal, as aulas presenciais só vão começar agora no segundo semestre, até o dia 17 de agosto. Nos outros 5 estados do país, por enquanto, a volta às aulas presenciais é só um projeto, não há data definida. Quando se olha para os municípios, a situação é ainda mais preocupante, como revela a União dos Dirigentes Municipais de Educação. O dado que nós temos, mais recente que nós trabalhamos, é de que a gente tem aproximadamente 85% das escolas funcionando de forma remota, dos alunos atendidos de forma remota, 15% com atividades híbridas, e em torno de 1% apenas com atividades presenciais, exclusivamente presenciais. O ensino remoto à distância foi uma tentativa de manter o mínimo do aprendizado. Mas no Brasil, com a falta de recursos adequados na rede pública, como acesso a computadores e internet de boa qualidade, a experiência foi sofrível. Segundo o Unicef, mesmo com o esforço dos educadores, em novembro do ano passado, 5 milhões de crianças e adolescentes não tinham acesso à educação. Número equivalente ao cenário de 20 anos atrás, no início dos anos 2000. Para defender a volta às aulas presenciais, os especialistas consideram também o avanço da imunização. Segundo o levantamento da ONG Todos pela Educação, feito com base no DataSUS, hoje, entre 85% e 90% dos profissionais da educação receberam pelo menos a primeira dose da vacina. Mas a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação quer mais garantias de segurança sanitária dentro das escolas. Nós defendemos, sim, o retorno, mas o retorno tem que vir com a segurança sanitária necessária para evitar infecções e mortes de segmentos da comunidade escolar. Não podemos colocar a responsabilidade das complicações do contexto que está acontecendo nesse momento por conta da pandemia
nas costas da escola pública nem de seus profissionais. O movimento Escolas Abertas, que reúne pais, mães e responsáveis por alunos de 22 estados, diz que não dá mais para esperar. A ciência já provou que escolas é um ambiente mais seguro e é uma rede de proteção para as crianças e adolescentes e, obviamente, para as famílias, e, claro, com protocolos. Então, sim, é extremamente urgente que as escolas do Brasil inteiro abram, porque não é só uma rede, não é só uma questão pedagógica, né? A escola é um local de proteção social. Ontem, num pronunciamento ao país, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, considerou urgente o retorno às aulas presenciais. A presidente do Conselho Nacional de Educação diz que as autoridades públicas têm a obrigação de corrigir possíveis falhas, mas o ensino dentro de sala de aula é para agora. Eu acredito que a volta às aulas ela é imediata, ela é prioridade para todas as escolas que estão preparadas. As famílias podem ficar tranquilas, a escola é um lugar seguro, os estudantes podem ficar tranquilos, porque a maioria das escolas se preparou para esse retorno e os professores podem ficar tranquilos, porque terão muito mais segurança dentro do ambiente escolar do que em outros ambientes fora da escola. A gente precisa de um plano para recuperar e para avançar, ampliar o tempo que a criança fica na escola, e a gente tem recursos no Brasil, né? Esse tempo integral ele custa 30% a mais do que o tempo regular, mas a gente dobra o tempo e a criança, além de aprender muito mais, ela não evade, não abandona. Então é um investimento que se paga muito, muito. Assim, é um investimento que tem um retorno muito grande para o país. O início do novo semestre está aí, para o bem das crianças e adolescentes, para o bem do país. O Brasil precisa encontrar o caminho para esses portões estarem abertos de novo.